estamos em Talmud falando sobre Shalom, né? Que numa tradução, vamos dizer assim, mais imediata, significa paz. E que se esvaziou com o tempo, né? Isso se tornou apenas um cumprimento evangélico, a paz. Mas sem que nessa fala, nessa declaração, muitas vezes se entendesse o que está se dizendo, ainda que nós, a princípio, entendemos o que é paz. Mas Jesus disse: não dou a paz a vocês conforme é do mundo, ou seja, conforme essa paz que é circunstancial, mas eu dou a paz que sou eu próprio. Quando Jesus está dizendo eu dou a minha paz, ele não estava falando de algo à parte dele, ele estava falando dele mesmo. Eu dou ao mundo a mim mesmo. Eu dou a minha paz. Cristo está na sua vida? Diga: Shalom de Deus está dentro de mim. Na verdade, quando estava lá no Gênesis, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Havia caos, né, sobre toda a face da terra. A desordem estava ali presente. E Deus disse: haja luz. Jesus é a luz do mundo. Haja Cristo. Haja vida de Deus se manifesta através de Jesus. Aleluia. E quando a luz não é apenas uma luz, mas o poder de Deus entrou em ação através de uma proclamação, tudo que estava doente ficou curado, tudo que estava deformado foi restaurado. Shalom significa isso: trazer ordem em meio à desordem, trazer cura em meio à enfermidade, trazer restauração em meio àquilo que está quebrado e destruído. E eu falava a eles da importância de nós resgatarmos os valores bíblicos. Num tempo, numa geração onde chamadas correntes reducionistas, e é isso, essa palavra tão estranha. Reducionismo é um movimento de esvaziamento das coisas que são significantes. Ou seja, aquilo que é essência, aquilo que é importante se torna não tão importante. E Jesus veio exatamente para restaurar os valores que sempre foram importantes, mas se transformaram em coisas não importantes. E a palavra de Deus, ela está carregada de Shalom. Na verdade, se estamos aqui hoje, porque um dia Shalom de Deus, por meio de Cristo Jesus, entrou e se derramou dentro de mim, dentro de você. Então, quando você falar com alguém, dizer para alguém paz, ou você disser Shalom, não diga apenas como um oi para a pessoa. Entenda que você está ministrando de Deus para a vida de alguém. Por isso que Jesus disse: quando vocês chegarem numa casa, declarem a minha Shalom, e a minha Shalom vai entrar. Quando você disser a minha Shalom, a minha paz vai entrar e vai morar naquele lugar. Amém, queridos? Então, Shalom. Glória a Deus. 9. Mateus capítulo 9. Gente, é só dispositivo de segurança, não é individual, nada disso. Mateus capítulo 9. Mateus diz que Jesus percorria todas as cidades, versículo 35. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do quê? Pregando o quê? Jesus fazia o quê? Pregava o evangelho do reino. Diga: Jesus pregava o evangelho do reino.
tipo de evangelho que Jesus anunciava? O evangelho do reino. Diga, o evangelho do reino. Amém. E curando toda sorte de doenças e enfermidades. Bom, esse é o começo, né, da história do ministério de Jesus, onde essa palavra diz que ele percorria essas cidades, essas aldeias. Jesus agora inicia o seu ministério, está iniciando o seu ministério. Seus 30 anos ocultos, né, aos olhos do mundo passaram, né? Os 30 anos onde ele era reconhecido como o filho de José, mas agora, já nesse novo tempo, ele é reconhecido como filho de Deus. Houve um outro nível que Jesus estava entrando. Nesse novo nível, ele já não estava limitado apenas na sua casa, mas ele já estava tocando cidades. Ele estava alcançando, levando o evangelho do reino. O evangelho do reino não pode estar retido em um lugar. O evangelho do reino pode começar num lugar, como começou numa casa, mas ele se espalhava por todo lugar. Essa era a proclamação do reino de Deus. É claro que Jesus teve uma infância, Jesus teve um tempo de começo. Todos nós temos um tempo de começo, né? Alguns aqui talvez estejam no tempo de começo. A todo momento a gente está começando alguma coisa. A todo momento a gente está iniciando algo. E todo início tem as suas dificuldades, tem os seus enfrentamentos, tem as suas superações, tem a sua perseverança que vai requerer de nós. Todo começo ele é marcado, vamos dizer assim, por uma convicção de que você de fato foi chamado, tem uma convicção, tem uma certeza de fazer determinada coisa. E esses começos, eles traduzem como momentos assim, de muita dependência, um momento de muito arranjo, de muito preparo, de muita ordem, de muita organização, porque não há como você realizar nada sem ordem. Antes de Deus criar tudo aquilo que Ele criou, Ele pôs o mundo em ordem, lembrando novamente para Gênesis, né? A terra sem forma e vazia, disse Deus: haja luz, e a partir da luz todas as outras coisas começaram a ser criadas. Então, ali naquele começo, naquele início, naquele Gênesis, naquele princípio, Deus estava começando a pôr as coisas em ordem. No começo do ministério de Jesus, Jesus começou a anunciar esse evangelho. E onde ele chegava, ele anunciando esse evangelho, estava colocando a mensagem da ordem de Deus. A mensagem que trazia a cura, a restauração, trazendo de volta os valores que haviam sido perdidos. Bom, quando a gente olha para a história de Jesus, né, a gente tende a se impressionar, talvez seja mais evidente mesmo, o tempo do ministério de Jesus, o tempo do fazer dos milagres, da ressurreição dos mortos, dos ensinos tremendos, mas pouca coisa a gente imagina ou sabe melhor sobre esse tempo de preparo, esse tempo onde Jesus está numa casa, Jesus como filho aprendendo a se submeter a seus pais, construindo um relacionamento, um ambiente de uma família, onde a partir dessa família o seu ministério então seria aprovado. Tudo aquilo que a gente o que a gente possa vir a ser no reino de Deus, começa na nossa casa, começa na nossa família. Diga: minha família é um começo. Bom, deixando isso aí nesse ponto, a gente tomou conhecimento no início dessa semana, uma tragédia assim, e alcançou uma dimensão mundial de conhecimento, né, que foi aquele avião, né, daquela empresa, que caiu lá nos Alpes franceses, matando 150 passageiros. Claro que a tragédia em si, né, na terça-feira, se não me engano, quando aconteceu, ou pelo menos quando a notícia chegou aqui no Brasil, já era algo assim estarrecedor, né? E todo mundo querendo saber o que aconteceu, como é que foi, porque foi uma coisa assim muito estranha. De repente silêncio completo, o piloto não se comunicava com ninguém, aconteceu uma despressurização na cabine, ninguém tinha resposta. Um fato apenas era o que era de concreto: 150 pessoas pulverizadas, né? Até hoje eles estão recolhendo pedaços de corpos, né? Uma mão, um dedo, sei lá, partes de corpos, para fazer exame de DNA para identificar
de quem pertence àquela parte daquele corpo para ser devolvida pela família. Enfim, é algo que já aconteceu desde terça-feira, já estamos aí quase uma semana, mas a dor e o sofrimento daquelas nações, né, envolvendo a Alemanha, envolvendo a França, envolvendo a Espanha, na França onde aconteceu, na Alemanha e na Espanha, onde era a maioria dos passageiros. Foi um fato que mexeu com o mundo inteiro. Mais agora para o fim de semana, quando se descobre, através do achado daquela caixa, né, preta, né, onde estava ali a gravação dos últimos momentos daquele avião, onde se soube, e o mundo ficou mais estarrecido ainda, de que o piloto, o copiloto, um jovem de 28 anos, deliberadamente resolveu destruir o avião. Resolveu destruir todas aquelas 150 pessoas, e, claro, atingindo 150 famílias, atingindo também uma comoção de governos, ou seja, uma notícia que se tornou conhecida no mundo inteiro. E a partir daí, começaram as investigações, mas por que ele fez isso? O que leva um jovem de 28 anos, um piloto de avião, logo uma atividade, uma profissão que requer uma capacitação muito grande, uma capacidade física, uma capacidade mental, psicológica. A gente imagina que sejam pessoas muito capazes, pessoas muito a nível de saúde, seja mental, seja física, sãs. E alguém com 28 anos, não era uma pessoa já de avançada idade, um piloto muito experiente, alguém com 28 anos, um jovem. Quantos aqui tem menos de 28 anos? Levanta sua mão. Então, essa faixa aí, 28 anos, está começando a sua vida. Mas aí, aos poucos, as investigações têm trazido coisas assim que me surpreendem. Eu quero pensar hoje, quem eram os pais desse rapaz? A qual família ele pertencia? Vocês já notaram que pouca coisa se sabe dele? O nível da sua família. O que se sabe hoje é alguém totalmente descontrolado, alguém que não apenas deixou de amar a sua vida, mas não pensou duas vezes em destruir 150 pessoas, ou 149, como ele 150. E aconteceu, o piloto sai da cabine, tenta retornar para a cabine, a porta está fechada, ele esmurra a porta querendo entrar e não há voz, não há nenhum barulho lá dentro. Segundo os investigadores, o piloto, ele que ficou lá dentro, né, o piloto, ficou sentado, respirando normalmente, tranquilo, como se nada de absurdo estivesse acontecendo. Enquanto isso, ele havia desligado o piloto automático, né? A gente que vai aqui para Israel, né, em outubro desse ano, é uma viagem longa, são 12 horas de voo, né? Então, o que acontece é que eles colocam lá, latitude, longitude, a direção, marca lá e vai no piloto automático, e às vezes você pode descobrir e encontrar os dois pilotos dormindo. É normal isso acontecer, o avião voa sozinho, vai embora, né? Não desista, agora não tem como desistir. Eu continuo insistindo com você. É assim que funciona, é normal. Então, aconteceu com o piloto, né? Ele estava lá no piloto automático, de repente o copiloto está lá jogando o joguinho, e o piloto saiu no banheiro, quando tentou entrar, a porta estava fechada, trancada por dentro, ninguém conseguia abrir. E aí começa a vir as gravações finais de todos os passageiros começando a gritar, desesperados, se ouve, né? Desesperados, gritando, e o piloto querendo entrar dentro do cockpit, né? Na cabine, mas não conseguindo entrar. Então você imagina o pânico que está presente dentro daquele ambiente, até que o avião bate, né, pela primeira vez a asa numa das pontas lá das montanhas, e ela grita aquele estrondo, e logo a seguir, silêncio completo. O que aconteceu? Talvez a gente nunca venha saber, talvez qualquer coisa que se saiba a mais disso pode ser meras especulações. Mas quando eu fiquei acompanhando, né, aquelas informações, aquelas notícias, eu pensei, que tragédia. Deus não
preparou tragédias para a sua família, nem para a minha família. Deus preparou coisas lindas e maravilhosas. Deus diz que Ele tem bons pensamentos ao nosso respeito. Bons pensamentos ao meu respeito, ao seu respeito, que envolve a minha família e a sua família. Amém, queridos? Diga, tragédias não fazem parte do plano de Deus para a minha vida. A gente sabe que não apenas essa que se tornou mundialmente conhecida, e até hoje a dor e o sofrimento está presente, mas a gente sabe de muitas famílias que se deparam com situações muito difíceis, principalmente na formação do caráter, da identidade dos seus filhos. Jesus andava por toda parte pregando o Evangelho do Reino. Nós, como ministério desse lugar, temos crido que o Senhor nos chamou para vivermos a dinâmica do Reino de Deus. E essa é a mensagem que também aqui anunciamos. A mensagem do Reino de Deus. Mas a mensagem do Reino de Deus não é uma mensagem apenas da eclésia, do lugar de culto. A mensagem do Reino de Deus não é apenas as nossas mobilizações de anúncios, de proclamações. A mensagem do Reino de Deus, ela tem que começar dentro da nossa casa, da nossa família, junto com os nossos filhos. A mensagem do Reino de Deus tem que começar na nossa casa, quando nós ensinamos os nossos filhos os valores do Reino de Deus. Que valores é esse? O valor da justiça, os valores da paz, da bondade, da fidelidade. Nós cantamos isso aqui hoje. Então não é algo que se proclama para fora, não é algo que se proclama apenas externamente. Isso tem que ser proclamação interna. Isso tem que ser proclamação dentro dos nossos, da nossa Jerusalém, dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente familiar. Eu venho de uma família onde eu fui criado de uma forma assim bem, eu posso dizer assim, bem rígida. E hoje não lamento isso, hoje não me entristeço com isso, hoje não tenho nenhum trauma, né? Hoje não tenho nenhum psicologismo que tenha afetado a minha vida pela maneira como que os meus pais transferiram valores, a maneira deles, para a minha vida, o qual surtiu muito efeito na pessoa que eu sou hoje. Eu lembro que meus pais, quando a gente fazia alguma coisa assim que estava errado, eles apenas num olhar. Quem é pai aqui? Você num olhar. Aquele olhar que você vai lá dentro do cérebro, toca lá o neurônio da desobediência e sem palavras você transmite o meu pai. Um olhar. Sabe uma coisa, gente? Eu não sabia, mas filhos têm espírito, têm dom de discernimento. No ano passado nós falamos dos dons espirituais. Os filhos têm um dom de discernimento, porque eles, quando percebem o seu olhar, aquele olhar que não é amistoso, eles sabem que eles precisam fazer algo diferente. Eles discernem. Tem um dom que se manifesta ali naquele momento, e eu não sei se é dom, eu só sei que há uma mudança de postura. Então, até no olhar se transmite valores, se transmite limites. Somos contemporâneos de uma geração que cresce sem limites, e infelizmente até mesmo deveria. Onde é mais fácil, por causa do processo educativo que é muito difícil, eu não vou dizer que é fácil, lidar com essas questões, então afrouxa-se a corda. Eu quero ler uns textos que querem ministrar ao meu coração e ao seu coração, porque eu quero pensar da seguinte forma: eu não creio que esse rapaz, aos 28 anos,
um rapaz ainda no seu começo da sua história de vida, tenha tido uma formação do reino de Deus na sua vida. De alguma forma, a gente pudesse até pensar que Deus tenha falhado em alguma coisa. Deus garante para mim e para você que vai passar dos céus e a terra, mas a sua palavra não vai passar. Então, todos os valores que nós transmitimos aos nossos filhos, somos diligentes em acompanhar a reação e a ação, os resultados desses valores. A palavra de Deus diz que nós vamos experimentar essa colheita da disciplina, da ordem e da obediência. Eu lembro que também, quando eu era criança, atrás da porta da minha casa, da entrada lá daquela casa, papai procurava, e mamãe também, procurava algumas varas de goiabeira. Quem aqui conhece isso? E havia sempre ali pelo menos 3 varas. Né? 3 varas. Quando eu olhava aquelas 3 varas, eu pensava que se quebrar uma, já usa outra. Né? Só que era vara verde não quebra. Ela enverga, mas não quebra. A disciplina enverga, mas não quebra a pessoa. A disciplina molda, prepara, capacita, corrige, mas livra a alma do inferno. É o que diz o provérbio de Salomão. E eram 3 varas, e era interessante, né? A gente estava meditando nisso e começando a lembrar dessas coisas, né? Porque quem experimenta a disciplina, guarda a disciplina. Se você não tem memória de disciplina na sua história de vida, tem alguma coisa errada com a formação. Ah não, eu faço parte de uma geração mais assim, sabe? A geração anti-bullying, a geração que tal, esse psicologismo. Não, olha, eu me orgulho, eu nunca na minha vida encostei a mão do meu filho. E o Senhor do trono da sua glória diz assim: tolinho, você não sabe o que você está construindo. Porque nada podemos contra a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E aquelas 3 varas, uma vara que era mais grossa. Aquela vara mais grossa era para aquelas correções mais sérias. Aquelas coisas que a gente fazia, assim, que trazia prejuízos. Papai tinha uma bicicleta Blue Bird, uma bicicleta francesa. Apesar de sermos pobres, não sei como o papai conseguiu aquela bicicleta. Naquele tempo ele era cristão, não sei se ele fez alguma tramóia, não sei. Mas era uma bicicleta muito diferenciada. Não era compatível com a renda dele. Mas depois, algumas décadas depois, o papai entregou a vida para Jesus e essas coisas desapareceram da nossa família. Muito obrigado. E eu lembro que papai trabalhava à noite e ele usava a bicicleta como deslocamento, lá do Complexo do Alemão até mais ou menos a Praia de Ramos, onde ele trabalhava lá numa indústria gráfica, GGS. E ele falava, sempre recomendava para a gente, porque ele chegava então de manhã cedo e passava praticamente o dia dormindo para manter-se acordado naquela noite, porque o seu turno era noturno. Ele sempre recomendava para ele: não mexa na minha bicicleta, não mexa na minha bicicleta. E a gente sempre pensava: não influir e tal, a gente vai ali e tal, conserta aquele negócio rapidinho. E a gente de vez em quando desobedecia e pegava a bicicleta do papai. E uma vez pegando a bicicleta do papai, eu estou falando isso, gente, vou fazer 60 anos. Então eu estou falando pelo menos 40 e poucos anos atrás. A bicicleta do meu pai tinha marcha. E um dia, não sei quem canta que deu. E aquele negócio é pinhão, que fica na roda de trás, o negócio quebrou lá por dentro. Então aquela coisa, você pedala e o pedal não trava, então a bicicleta não anda. A corrente roda e o troço não anda. Quebrou o negócio. Aí a gente só ficou imaginando a vara grossa.
Eu virei para o meu irmão de anjo, e agora. Ah, mas foi você, foi naquela hora de você. Não, era eu e você. Vamos dividir o prejuízo, dividimos o bônus, vamos dividir o ônus também. E a gente, o que vai fazer? Eu sempre fui assim metido a mecânico, né? E eu falei assim, vamos desmontar isso aí, Jorge. Ai, meu pai, eu tinha uns 10 anos, eu já era criança, né? E a gente pegou lá umas ferramentas e tal. E papai sempre foi muito jeitoso com essas coisas, então a gente, acostumado com isso, também estava no fluindo. E a gente pegou, abriu, quando a gente abriu, tirou a tampa, aquele monte de pilha assim. Meu pai, esse negócio estava feio, agora que você. E a gente saiu juntando aquele negócio todo, vou botar tudo isso aí de volta. Até que eu percebi que tinha uma pecinha que fazia uma trava, né? Uma molinha, a molinha tinha saído do lugar e por isso essa trava não prendia, né? Eu falei assim, é essa trava, mas a mola tinha quebrado. E aí, eu nunca de baixar a mola desse negócio importado, a gente não sabia de nada daquilo, como é que funciona. Quer dizer, hoje eu sei importar, eu sei que era importado, mas naquele tempo a gente não sabia, eu sabia que era uma bicicleta. Eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte. Aí eu peguei, lembra de pregador? Aqueles pregadores de madeira, não tem uma molinha? Irmãos, eu consegui pegar aquela molinha, quebrei, fiz uma molinha e botei lá dentro. Como é que o negócio funcionou? Eu trepei em cima, o meu irmão, não lembro agora, ele pedalou e o negócio funcionou, tracionou. Eu falei assim, não faz força não, vai que quebra de novo. Porque a minha esperança era papai trepar naquele negócio, dar 2 pedaladas e o negócio quebrar. Sabe aquele fuzil? Vai quebrar, mas não quebre na minha mão. Não faça isso, por favor. Diga, eu quebrei. Eu peguei, né? A gente pegou, botou a bicicleta e tal. E ficamos naquela coisa de ver papai voltando para casa com a bicicleta empurrando. Graças a Deus, papai não voltou naquela noite com a bicicleta empurrando. No dia seguinte, ele chegou em casa sem bicicleta. E ele falou assim, quem mexeu na bicicleta? A gente já estava feliz porque... E ele chega sem bicicleta, quem mexeu na bicicleta? Mas por que, pai? Ele disse, eu levei no borracheiro, né, que a gente chamava, sei lá, o cara que consertava a bicicleta. Quando ele abriu aquele negócio, ele disse, seu João, mexeram, fizeram um gatilho aqui. Abençoado, entregou a gente. Ele disse assim, isso aqui pode ser o profissional mais porco, não faria um negócio desse. O papai não pensou da gente, toda vez que quisesse encostasse a gente uma coisa dentro da gente, que a gente enquadrasse a gente, ainda que a gente soubesse que iria, quando ia cantar, a gente falava a verdade. Primeiro valor que eu adquiri: falar a verdade. Bom, quando a gente então falou, pai, a gente pegou, quebrou mesmo, e não tem como. Mas assim, né? Isso vai custar não sei quanto, isso aqui só vai ficar pronto daqui a não sei quantos dias, porque não tem peça aqui, ele tem que procurar uma bicicleta velha para poder pegar. Ele salvou aquela tonelada e vocês vão ter que acertar tudo. Ele vai em direção à porta, abre a porta assim, e ele olha assim e fala assim, ai Deus. E ele pegou a do tempo profético. Ele na porta dizendo, vem. Jesus disse, vem. Meu irmão mais velho disse assim, vai você, Renan. Não, vai você. Porque a gente sabia, o primeiro era quem os pais descarregavam né? Então, de primeiro, né, papai segurava e só na perna, ele só dava na perna.
aprendendo malabares. E aí, meu irmão, vai você, meu irmão. Se você não for, depois eu te pego. Ele é mais velho. Aí assim, eu vou apanhar 2 vezes. Aqui eu vou apanhar, lá não eu. Mas eu ajudava muito papai. Papai sentava de um lado para fazer alguma coisa, eu sentava do lado dele. Eu era colado com meu pai. Até hoje, desculpa a minha emoção, eu lembro dele. Eu sempre estive do lado do meu pai. Tudo que papai precisava, eu estava ali do lado. Papai chegava, eu ficava, eu sabia do horário dele chegar. Às vezes ele vinha lá com aquela bicicletinha, com aquelas bolsas penduradas na bicicleta. Eu corria na rua para tirar as bolsas. O meu apelido naquele tempo era gafanhoto. De tão magro que eu era, porque tinha aquele filme do Kung Fu, lembra? Do gafanhoto, do mestre, né? E eu tinha esse apelido gafanhoto. Eu era na escola, onde tinha aula de ciências, falando sobre esqueleto, falando sobre um ossinho que tinha aqui, a professora me chamava, levanta a camisa, levantava a camisa, ela inspira, quando inspirava todas as costelas, aparecia, né? Hoje isso seria crime, né? Mas naquele tempo era aula de ciências. Então eu tive tudo para ser um homem complexado, um homem cheio de mágoas, enfim, essas coisas todas. Mas eu tinha um amparo da minha casa. E olha, gente, meus pais não eram cristãos, não. Mas eles receberam esses valores. Papai corrigia a gente e tal. Mas depois a gente descobriu o seguinte: tinha aquela última varinha, aquela mais fininha. Aquelas coisinhas que a gente fazia, né? Tipo assim, desobedecia, mandava fazer, a gente não fazia. E o papai não corrigia na hora, não, ele ia deixando acumular. Porque senão ele ia ficar só com a vara na mão. Ele deixava acumular. E quando chegava aquele dia, o Shabat, né, ele vinha e zerava tudo. Irmãos, adivinha qual era a vara que doía mais? Porque a gente não fazia toda hora traquinagens, mas aquela varinha fina fazia a gente lembrar e fazia a gente produzir um autocontrole de não trazer tanto sofrimento à nossa própria vida. Louva a Deus pelos meus pais. Louva a Deus mesmo. Louva a Deus, porque, irmãos, para a glória de Deus, pode ter certeza disso, e o Senhor conhece o meu coração mais do que ninguém. Se hoje sou o que sou, eu agradeço ao Senhor por ter me dado um coração que honrou os seus pais, pela minha mãe até hoje. Coração, uma vida que, desde que eu me entendo por gente, eu nunca levantei a voz por isso. Nunca! Essa memória não existe. Esse momento não existe. Nunca. Meu pai era pai pequeno de Guilherme. O ambiente da minha casa, espiritualmente falando, era um ambiente de demônios. Algumas vezes até a correção era influenciada por esses demônios. Imagina o demônio corrigindo alguém tomado por demônios, operando correção. Mas fora desse ambiente, fora desse conflito, ainda que meu pai não conhecesse a palavra, meu pai foi um homem digno. Foi um homem que cuidou dos seus filhos, e hoje todos nós servimos ao Senhor. Somos 5 irmãos, mais uma de criação, filha de uma prima nossa, e papai via que aquela criança ia ser colocada num abrigo, numa coisa assim, pegou ela com 2 dias a massa, e recebeu o nosso nome, faz parte da nossa família, como se fosse uma irmã de sangue. De fato é pela relação familiar. Mas todos nós hoje estamos na casa de Deus. Todos nós servimos ao Senhor. 99,9% das gerações que surgiram estão debaixo do temor de Deus. Então louva a Deus por esse tempo de começo, por esse tempo dessa história que hoje marca a minha vida. E
e vai marcar a vida de muitos da minha descendência. E volto a dizer, isso não é uma escolha preferencial. Isso é o Evangelho do Reino, mais ainda agora entendemos, quando anunciado na nossa casa, então gerado dentro da nossa família, vai trazer favor de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa descendência. Vamos sua Bíblia, vamos abri-la aqui em Provérbios, capítulo 23. Provérbios 23. Meu pai e minha mãe não sabiam disso. O que a palavra de Deus diz. E eu creio. E assim como eles escolheram cuidar de nós pela disciplina também, nós escolhemos como filhos nos deixar ser corrigidos. Provérbios 23, versículo 13 diz assim: não retires da criança, não retires da criança a disciplina. A disciplina, por favor, olhe para cá, nesse contexto bíblico, está falando dela como um ato de benefício. Não retires da criança esse benefício, essa bênção que é disciplina. Quantos amam o Senhor? A palavra de Deus diz que Deus ama aos filhos que Ele corrige. Se estás sem correção, não sois filhos, sois bastardos. Que é um bastardo? É aquele que não sabe a sua origem. Ele não sabe qual é a sua casa. Ele não sabe qual é a sua fonte que o gerou. Então, a casa que hoje nós estamos, que é a casa de Deus, que é uma família, tem como base a disciplina. A nossa casa precisa ter como base a disciplina, para que ela seja um antídoto de Deus contra tragédias, contra situações que vão causar espanto pela forma como elas se deram. Isso não é uma voz, uma palavra de tragédia, apenas de algo que pode vir a acontecer. A palavra de Deus é antídoto, a palavra de Deus é remédio, a palavra de Deus tem uma finalidade de nos vacinar, de prevenir, de se antecipar, porque Ele conhece a história. Ele conhece a história do homem, Ele conhece a história do nosso coração. Ele sabe que nós naturalmente somos inclinados à desobediência. E os nossos filhos são inclinados naturalmente à desobediência. Por isso que Deus veio para trazer essa paz, esse shalom, essa correção, essa cura, essa restauração da nossa casa, para que ela seja o começo da manifestação do reino de Deus, com toda a autoridade sobre toda a terra. E essa palavra diz, versículo 13, então: não retires da criança a disciplina, porque fustigando-a tu com a vara. Não é esfolando, fustigar. Fustigar é uma ação de cutucar, incomodar. Quantos já acham que disciplina incomoda? Amém? Disciplina incomoda. Quem é disciplinado se sente incomodado no ato da disciplina. Mas aqueles que se deixam disciplinar, há um eterno peso de glória. Aqueles que se deixam corrigir, há um eterno peso de glória. Que haja um eterno peso de glória sobre a sua casa, sobre a sua família, pela presença da disciplina. Porque a palavra de Deus diz: fustigando a tu com a vara. E nunca houve esse texto bíblico citado na minha casa. Os livros que eu tinha na minha casa era um livro preto que era dicionário, e outros livros que eram livros de espiritismo. Eram os livros que tinha na minha casa. E graças a Deus o livro que eu me inclinei a ler foi o dicionário. Eu aprendi muito a ler o dicionário. Mas essa palavra diz que fustigando a tu com a vara, nem por isso morrerá. Não sei se você conhece alguma criança, enfim, está nesse tempo de correção, que às vezes no ato de correção ela fica: ele está me matando, ele
vai me matar. Sim. Para a criança, aquele momento é um momento desesperador. Se possível fosse, ela evitaria aquele momento. Mas esses momentos são inevitáveis. Diga, disciplina. É inevitável. Irmãos, disciplina faz parte do caráter de Deus. E aí, versículo 14 diz assim: tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do quê? Do Sheol. Algumas versões falam da sepultura. Isso é uma forma abrandada. É uma forma assim, essa tradução, uma tradução meio assim neutra. Diz que quando nós exercemos, praticamos a disciplina para com os nossos filhos, nós estamos livrando eles do inferno. Quantos querem livrar os seus do inferno? Veja que o ato da disciplina é um ato espiritual que transfere ou impede a manifestação de algo que nenhum de nós, como pais, jamais desejaremos, jamais pensaremos sequer como consequência para os nossos filhos. O inferno. Digo, o inferno não foi feito para a minha casa. Diga isso com a nossa convicção: o inferno não foi feito para a minha descendência. Então, irmãos, assim como o inferno não foi feito para a minha descendência, a disciplina foi feita para a minha descendência. Os valores do reino de Deus na minha casa foram feitos para que a minha casa seja uma casa estável. Se queremos uma ação, uma resposta, um favor de Deus sobre a nossa vida, isso vai começar na nossa casa. Jesus começa o seu ministério na sua casa, e na casa só sabia Jesus e os seus pais. A Bíblia não relata nada, absolutamente nada. Você diz, mas nascimento depois de 12 anos, isso aí não é nada diante de uma história de vida de 30 anos. E quem conhece um pouquinho da cultura judaica sabe que filhos e obediência é algo inseparável. É uma conjugação que não se separa. É como são dois verbos que andam conectados: disciplina e filhos. Então Jesus experimentou esse processo. Jesus experimentou esse ser filho. Jesus experimentou a obedecer. Jesus experimentou esse lugar de dependência, esse lugar de cuidado, esse lugar de zelo. É uma palavra muito interessante que lá no texto de, por favor, Efésios capítulo 6, versículo 4, vá para lá, que diz assim, Efésios 6, 4: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos. Não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho, ou algumas versões, em lugar de conselho, fala de admoestação. Admoestação do Senhor. Não é dos pais, é do Senhor, mas ela se manifesta através dos pais. Algo para você que gosta de estudar a Bíblia. Essa palavra admoestar, ou melhor, essa palavra criar, né, criar os filhos, ela vem de um verbo que significa nutrir e alimentar. Verbo: nutrir e alimentar. Esse tempo é o tempo de uma geração raquítica, sem nutrição e sem alimento. É o tempo de uma geração que tem a roupa da marca, tem o tênis da marca, tem tudo que querem, às vezes até estão nas academias, mas diante dos olhos de Deus estão raquíticas, porque não estão experimentando nutrição.
que é essa nutrição? É a disciplina, é o zelo, o cuidado. É esse ato pessoal com os filhos. Quem está criando os seus filhos? Não é a escola que vai criar os nossos filhos. Não é o governo que vai criar os nossos filhos. Não é nem a igreja. Quem cria os nossos filhos somos nós dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Então nós temos que gerar tempo para que os nossos filhos tenham a formação na casa. Porque se eles têm a formação na casa, a deformação do mundo não vai tocar. Se eles estiverem nutridos e alimentados com a disciplina, e entenda que disciplina não é só correção, porque o conceito de disciplina sempre tal, não, disciplina fala de nutrir, de preparar, de se antecipar. A disciplina da correção em si é aquela instância da recompensa, que não vale a pena. Não vale a pena desobedecer. Há consequências e a gente não precisa de exemplos mais. Nós temos o exemplo da Bíblia, não vale a pena desobedecer. Não vale a pena achar ou tentar negociar de que Deus não vai levar isso em conta, não. Não, isso não é só uma questão cultural, é uma questão de modernidade. Não, irmãos, esqueçam tudo isso. Seja quadrado, mas não deixe que a sua casa e a sua família seja empurrada livremente para o inferno. Uma vez eu li algo que me parece assim bem tosco, mas é muito interessante. Eu prefiro ser quadrado, que é mais difícil de empurrar para o inferno. Porque aquele que é muito arredondado, muito contextualizado, então só dá um tranquinho e daqui a pouco ele já está lá. E aqui a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos criar os nossos filhos. E a admoestação do Senhor, essa é uma outra palavra muito interessante nesse texto, que está aqui em Efésios capítulo 6, versículo 4, que fala sobre a nossa família, que fala sobre o Evangelho do Reino de Deus, que fala sobre toda essa manifestação do Senhor, que fala sobre toda essa aplicação daquilo que temos conhecido e crido. Se isso não se transformar numa verdade dentro da nossa casa, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Se isso não for algo que seja compartilhado pelo marido e esposa, se isso não for compartilhado por aqueles que primeiramente devem ser o referencial para a vida dos filhos, imagina como será a referência desses filhos. Eles vão buscar uma outra referência, e pode ter certeza, eles vão sempre achar. Mas é certo que essa referência pode levá-los a lugares que mais tarde eles, ou até mesmo os seus pais, vão lamentar profundamente. Admoestar significa colocar, fixar na mente. Quando você ouve uma vez algo, você não tem conhecimento desse algo, você apenas obteve uma informação. Até que isso seja valorado dentro de você, seja valorizado dentro de você, isso é apenas uma informação. Mas quando isso se fixa dentro de você, isso é um ensino. Quando isso passa a nortear o seu fazer, isso é algo que está encarnado dentro de você. Quando a palavra de Deus diz para nós como pais, ensinarmos, admoestarmos os nossos filhos, o Senhor está dizendo, fixe os meus princípios na mente deles. Faz eles pensarem como eu desejo que eles pensem. Faça eles reagirem como eu desejo que eles reajam. Ou seja, é um apelo de Deus, irmãos. Porque amanhã os nossos filhos, os seus netos, seus descendentes, eles vão ocupar esses lugares mais altos, mas eles não serão promotores de tragédia, eles serão promotores de favor de Deus, de bênção de Deus, de graça de Deus sobre a humanidade, irmão. Mas eles construíram isso aonde? Construíram pelo conhecimento deles, construíram isso pelas realizações deles, construíram isso pelos PhDs que eles possam ter obtido. Não, eles construíram, eles começaram, na verdade, a serem construídos dentro da nossa casa, nesse lugar oculto, nesse lugar que ninguém sabe, só você e eu. Nesse lugar que ninguém faz propaganda, só você e eu. Só eles. Nesse lugar do oculto para o mundo, mas aos olhos de Deus,
E os olhos daqueles que são fiéis ao Senhor é um lugar de glória, é um lugar de preparação para um destino profético extremamente lindo e poderoso. Diga assim: esta é a minha casa. Diga: esta é a minha família. Leia para os seus filhos a Bíblia, a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Geração tecnológica. Davi sabe fazer coisas nos joguinhos que eu não sei fazer. Tem 4 anos. O nível de informação é muito mais intenso, né? Mas o nível de responsabilidade é muito maior. Alô, você já parou para pensar que as crianças quase não brincam? Elas não brincam. O mundo tem brincado com nós. Vamos brincar com os nossos filhos. Vamos jogar bola com eles. Vamos desligar um pouquinho das coisas importantes e vamos dar valor àquilo que é a prioridade. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Disse Jesus. Meu amigo, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Se realizar profissionalmente, se realizar culturalmente, perder a sua casa e perder a sua família. A maior herança que nós possuímos não são as coisas que nós conquistamos. A maior herança que nós temos é o Senhor. A herança do Senhor são os filhos. Meu filho, meus filhos, meus netos, minha família, é a minha maior herança. Aquilo que for maior será o alvo da nossa dedicação. Aquilo que for mais importante será o nível maior do nosso cuidado, do nosso zelo. Vamos ter uma família sacerdotal. Vamos ter uma família debaixo do temor de Deus. Não existe idade cronológica para começo. Dentro do ventre. O Senhor já nos ministrou com a sua palavra, declarando: antes que você fosse formado no ventre da sua própria mãe, ainda quando você era uma massa informe, eu já te conhecia. Eu já conhecia todos os dias da sua vida. Eu vejo Deus falando às gerações. Fale às suas gerações. Quantas vezes a gente, seja na gravidez de Nelma, dos meus 3 filhos, a gente põe as mãos sobre o ventre dela e abençoava os nossos filhos. E hoje temos a graça de Deus de poder abençoar os filhos dos nossos filhos. Irmãos, não existe recompensa maior. Não existe nada melhor. Você diz: mas eu não tive essa oportunidade, minha família foi um caos, eu sou resposta também desse caos, e a minha casa não está muito bem ordenada. O Senhor diz que Ele não leva em conta os tempos da nossa ignorância. Mas a partir do momento que nós conhecemos, faça algo. Se você não pode fazer 100% como se fosse no tempo de começo, começa hoje. E Deus vai pegar junto com você. O Espírito Santo está interessado nisso, meu amado. Não importa, mas já é da idade adulta. Não importa, fale, proclame, anuncie, abençoe. Como você fez aqui nesse início de culto, nessa noite, proclamando o shalom de Deus, uns sobre os outros. Proclame a shalom de Deus sobre aqueles que estão em desobediência. Proclame a shalom de Deus sobre aqueles que resistem à disciplina. Eles vão se curvar, porque a shalom de Deus, ela é poderosa, mas o poder dela começa quando eu e você decidimos estar juntos com o Senhor naquilo que Ele quer fazer, naquilo que eu e você queremos fazer. O favor de Deus virá, o favor de Deus virá. Quantos aqui são casados e ainda não têm filhos? Levante sua mão, balance sua mão. Você diz, né? A gente diz: não temos filhos. Você ainda não os viu. Você ainda não os viu, mas eles já existem. Vamos olhar a lei de Deus. Eles já existem.
Vocês que não têm filhos, eles já existem. Vocês que não têm netos, eles já existem. E como é que você, como eu, devemos fazer? Orar e abençoar. Orar e abençoar. Proclamar e liberar favor. Vamos fazer isso nessa noite, queridos. Vamos liberar essa shalom de Deus que está dentro de você, dentro de mim. Vamos espalhar isso para a nossa geração. Vamos tocar essa geração com o shalom de Deus. Fica de pé, por favor. Vamos mexer, vamos declarar que a gente não está alinhado com todas essa sorte de situações que estão por aí acontecendo. Não queremos, na nossa história, na nossa trajetória, tragédia.